Graça e paz, alunos e alunas, aqui pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor. Hoje tem aula, roda a vinheta! A aula de hoje é continuidade sobre a igreja que está em Tessalônica e Paulo agora vai escrever a segunda carta a eles, segunda epístola, porque teve alguns probleminhas ali mediante a perseguição que estava acontecendo. Com o aumento dessa perseguição, muitos na igreja continuavam confusos sobre quando ocorreria a volta de Cristo. Os cristãos pensavam que o dia do Senhor estava iminente, podendo acontecer a qualquer momento. Com isso, muitos deixaram seus afazeres com o pretexto de estarem à espera da volta de Cristo. Nesse contexto, Paulo indica os vários acontecimentos que devem preceder a segunda vinda de Cristo. Veja só, essa igreja nova, a primeira carta foi escrita por conta justamente daquela escatologia de Paulo, que trouxe um impacto e muitos deixaram de trabalhar, venderam suas coisas e se apoiavam, no caso, no emprego dos outros, vivendo às custas dos demais irmãos e se tornaram pesados, gerando um certo mal-estar. E aí, com a perseguição externa, que no caso começou a acometer aquela igreja, gerou algum tipo de problema, inclusive sobre a expectativa da vinda de Jesus. Paulo então vai sistematizar de uma forma simples, colocando alguns sinais que haveriam de preceder a segunda vinda de Jesus. É interessante essa carta, porque ela traz um tema da segunda vinda de Cristo. E aí chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, de fontes não identificadas, você não consegue identificar, que alguns cristãos em Tessalônica, embora experimentassem certo crescimento espiritual, haviam interpretado mal o seu ensino a respeito da segunda vinda de Cristo. Assim, ele escreveu uma segunda carta para tratar desses problemas que haviam se intensificado. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses 3:11, bem como para encorajar os fiéis e repreender os ociosos. Por que foi escrito? O propósito principal de Paulo nessa epístola é semelhante à da anterior, ou seja, fortalecer a fé dos cristãos, transmitir-lhes a certeza da volta de Cristo. Quando foi escrita? Foi escrita na segunda metade do período em que Paulo ainda estava em Corinto, Provavelmente ali. Foi logo depois da primeira. Então, Corinto é o lugar mais provável, isso, se nós falamos na outra de 50, no início de 51 depois de Cristo. O esboço de 2 Tessalonicenses começa assim, saudações, é uma carta um pouco mais curta. No segundo bloco, ações de graça, que é o estilo dele, o estímulo à perseguição, ou seja, se está acontecendo perseguição é porque essa igreja está se distinguindo da sociedade do seu tempo, que era um pouco corrompida. Correção sobre o dia do Senhor, é a primeira parte, sua relação com o presente, sua relação com a apostasia, ou seja, a perca da fé, pouco a pouco, sua relação com o homem da iniquidade, falando sobre a vinda de Jesus, sobre o aparecimento de Jesus para buscar a sua igreja, a relação desse homem da iniquidade do capítulo 2 ali, aquele que ainda detém até que esse homem seja revelado, aí tem toda uma interpretação sobre o Espírito Santo na igreja, sua relação com o detentor, sua relação com os descrentes, sua relação com os crentes. Aí tem o terceiro bloco, as exortações à oração e à disciplina. Aí vem a confiança de Paulo, em quem Paulo se apoiava, os mandamentos de Paulo, que são orientações, bênçãos e saudação. É uma carta maravilhosa que dá continuidade e esse bloco de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, vocês encontrarão aí uma teologia, uma escatologia do apóstolo Paulo de forma muito especial. Eu espero que você tenha gostado, pois essa é a nossa aula de hoje. E teremos mais aula na próxima quarta-feira. E eu te espero aqui, na TV Via Amor, Academia Apostólica, aqui da Via Amor. Que Deus abençoe e até lá!